Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, faz tempo que a gente não faz as aulas, desse curso. Se alguém ficou com alguma pergunta, a gente está falando ainda da oração, os atos obrigatórios da oração. Só vou avisar aqui que a aula começou. A gente fez na última aula que a gente explicou, falamos um pouco sobre os atos obrigatórios da oração. Não citamos todos, mas citamos alguns, mostrando o que é obrigatório na oração, ou seja, o que isso significa, que é rukn ou al-fard. São duas palavras iguais para a escola, não tem diferença nenhuma. Ou seja, a pessoa que não praticar, não realizar isso na oração, a oração será o quê? Inválida. Isso que significa, a oração será inválida. Deixa eu só fechar aqui. Então isso significa a oração que será inválida. A gente vai ver, a prostração é um pilar, é uma obrigação dentro da oração. Se a pessoa não se prostrar, a oração será o quê? Inválida. Se a pessoa não se inclinar, a oração será o quê? Inválida. E a gente vai citar aqui alguns atos na escola, O autor, ele começa citando 16 atos. 16 atos que ele cita, o autor. Ele começa citando Takbirat al-Ihram. O que significa isso? Que é quando a gente dá início na oração. Agora, quando a gente vai orar, o que a gente faz? A primeira coisa, Allahu Akbar. Significa o quê? Deus é o maior. Allahu Akbar. São duas palavras. Deus é o maior. Se a gente fosse o quê? Traduzir. Deus é o maior. Então, é dessa forma que a gente o quê? Inicia a oração. Se eu não iniciar dessa forma, por exemplo, iniciar de outra forma. Como assim? Eu quero iniciar sem falar Allahu Akbar. Vou só fazer o gesto e não vou pronunciar. Eu entrei na oração, não entrei. Isso não há divergência entre as escolas e os sábios muçulmanos, que é o que é obrigatório pronunciar Allahu Akbar quando a pessoa iniciar a oração, ou dar início à oração. Se alguém ficar com alguma dúvida, eu estou acompanhando, como se chama o chat, tanto do YouTube como o Instagram, o Facebook, Aqui a irmã está perguntando: irmão, pode fazer a oração sentada ou em pé por motivos de saúde? Pode, a gente vai explicar isso daqui a pouco. Quando a gente citar esse pilar, um dos pilares da oração é rezar o que em pé. Quando a pessoa o que consegue. Quando a pessoa não consegue, ela pode rezar o que sentada, a gente vai ver isso. E também a gente vai ver a diferença entre a oração obrigatória e a oração facultativa nesse pilar. Que é obrigatória, tem que rezar o que de pé, a não ser por algum motivo que de saúde, a pessoa está incapacitada. E a oração facultativa, ela pode rezar como ela quiser.
sentada, de pé, como ela quiser. Só a recompensa será o que? Menor se ela rezar sentada. Isso a gente vai explicar com mais clareza. Alguém ficou com mais outra dúvida? Então, o autor ele cita o que? Takbirat al-Ihram. Eu traduzi um pouco, mas ainda o que? Falta muitas coisas que eu estou explicando também. Não é só tradução, tipo, traduzir o takbir de abertura, por exemplo. É fácil, mas eu estou o que? Explicando. Cada pilar, cada ato eu explico. Aí está ficando um pouco longo. Mas vai ser mais fácil o que? Para todos entenderem. Então aqui a gente pode falar o que? Falar Allahu Akbar, essa tradução. Pronunciar, expressar, falar, dizer Allahu Akbar. No início o que? Da oração. Ao iniciar a oração. Que é o nome o que? Takbirat al-Ihram. O Sayyidina Ali, alayhi salam, o companheiro do profeta e genro dele, disse que o profeta que passou sobre ele disse: a chave da oração é a purificação. Seu início é o takbir, Allahu Akbar. Então essa aqui é o que? É evidência. Que todos os sábios tomaram como que? Como evidência, como argumento que devemos iniciar a oração o que? Falando Allahu Akbar. E aqui é um dito que? Correto. Foi narrado pelo Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidhi e outros livros que narraram o que? Esse dito. É um dito que é correto e é o que? Um argumento. E a continuação e sua finalização é o taslim, que é quando a pessoa fala Assalamu alaikum, quando ela vai o que? Cumprimentar. Tanto na direita como na esquerda. A gente vai ver isso, se é obrigatório ou não, mas no geral. Então essa o que? É evidência. E também tem outro dito que o profeta que passou sobre ele iniciava a oração, ele ficando em pé com o corpo reto, ou seja, postura reta. Isso a gente vai ver também que é um dos pilares. Levanta suas mãos e falava o que? Allahu Akbar, dessa forma. Ele ficava o que? Com a postura reta, levantava suas mãos e falava o que? Allahu Akbar. Essa é outra o que? Outra evidência. Também tem outro dito também que fala a mesma coisa. Quando o profeta iniciava a oração, ele falava Allahu Akbar. Ou seja, tem menos detalhes do que o outro dito. Então essas são as 3 evidências que falam sobre a oração do profeta. Um foi narrado pelo Sayyidina Ali, os 2, né, e outro Abu Hamid. Então são companheiros do profeta que viram o profeta rezar. E o profeta fala o que? Que é para sobre ele. Também no um dito que foi compilado pelo Bukhari, ele fala: rezam como vocês me enxergaram rezar. Então rezam como vocês me enxergaram rezar. Como eu fazia minhas orações, vocês fazem. Isso que significa. Como eu orei, vocês devem o quê? Orar. Dessa forma. Também, como que a gente vai saber como o profeta orava? A gente só vai saber se os companheiros do profeta o quê? Narraram, compilaram esses ditos para a gente. Então isso aqui é o que é de geração para geração, que se chama Sunnah al-Amaliya, ou seja, é aquela sunna prática que foi passada de geração para geração. Por isso, se tu for na Europa, for na Ásia, for na América Latina, como a gente está, a gente vai ver que todos os muçulmanos rezam da mesma forma, como o profeta o que rezou, como ele ensinou os seus companheiros a rezar. Nenhum muçulmano reza de forma o que diferente que o outro. Todos eles rezam da mesma forma, como Deus o Altíssimo que ordenou. Alguém ficou com uma dúvida sobre isso? O que a gente falou aqui, no geral, né? A gente vai falar agora sobre a escola. Aqui é no geral, ou seja, as evidências gerais para todas as escolas. Tomaram essas evidências o quê? Como um argumento e uma evidência correta, que é obrigatório, é um pilar da oração, a pessoa iniciar ela falando Allahu Akbar. Se ela não iniciar falando isso,
a oração não é o que? Válida. Como a gente vai ver o que? Na escola. Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. A irmã está perguntando ali, a gente vai responder, irmã, falando como rezar em silêncio. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas a gente vai explicar como que é feito o que é a oração. Aqui, primeiro, eles citaram, isso aqui é muito importante, quando a gente estuda uma escola, a gente saber o que? As condições. Agora eu falei para vocês no geral, mas tem detalhes. Agora, por exemplo, eu posso pronunciar ela em português. Se eu pronunciar ela em português, a minha oração é aceita, não é aceita. Por exemplo, se eu pronunciar ela de forma errada, é aceita, não é aceita. Então, são que detalhes que tem em cada escola, que a pessoa precisa saber. Agora, por exemplo, a gente, quando vai dar início à oração, tem muitos da gente que fala o quê? Allahu Akbar. Ou seja, pronuncia muito o Ra, que ele se torna o quê? Um Waw. É a mesma coisa que ele fala Allahu Akbar. Aumentou o quê? Uma letra. A gente vai ver que na escola isso não prejudica, ou seja, não invalida a oração. Se a pessoa fez isso o quê? Sem querer, ou é porque ela tem o hábito de fazer isso, ela tem que o quê? Se concentrar para não errar. Aí eles citaram o quê? 10 condições. 10 condições falando... Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. As 10 condições que eles citaram falando sobre falar Allahu Akbar, ou seja, começar a oração falando isso. Eles citaram o quê? 10 condições. A primeira condição é a pessoa falar ela em árabe, na língua árabe. Primeira condição da escola. Falar o quê? A pessoa tem que falar Allahu Akbar na língua árabe, dessa forma. Se a pessoa o quê? Tem condição para isso. Ou seja, a pessoa tem uma língua o quê? Enrolada, não consegue se pronunciar bem e não consegue pronunciar essa palavra. Aí a gente vai explicar o que ela deve fazer. Mas a pessoa que tem condição, sabe falar Allahu Akbar, é um dever, é obrigatório para essa pessoa falar em árabe, como o profeta o que fazia. Agora, se a pessoa não conseguir falar, eles falam, porque ela é estrangeira, não é nativa, a língua árabe, nela. Então ela é o que? Estrangeira. O que ela deve fazer? Ou seja, não consegue pronunciar, ela entra na oração com a intenção. Ou seja, isso que é obrigatório, isso que é um dever que devemos fazer, é o que? Eliminado. Porque a pessoa não tem como fazer isso. Não consegue pronunciar a palavra. Então a escola fala, nessa situação, ou nesse caso, ela não precisa o quê? Pronunciar. E ela entra na oração o quê? Com a intenção. E se ela falar, agora por exemplo, olha, eu vou falar em português. Vou falar Deus é o maior, ou Allah é o maior. E entrar na oração, eles falam que a oração o quê? Não é invalidada. Ou seja, é válida. Mas o melhor é o quê? A pessoa entrar com a intenção, eles falam. A pessoa intenciona, vou rezar a oração, por exemplo, da tarde, vou rezar a oração do crepúsculo, e entra dentro o quê? Da oração. Também outra coisa que eles falam, a gente viu, se a pessoa tem condição para falar, é obrigatório, ela deve falar. Agora, se a pessoa o quê? Querer pronunciar outra coisa, ou seja, aumentar alguma coisa, por exemplo, falar Allahu al-Malik Akbar, ou seja, trouxe Allah, o soberano, o maior. Isso aqui o que? Não entra na oração. Tem que ser como o que foi pronunciado pelo profeta. A takbira, ou seja, falar Allahu Akbar, dessa forma. Então também não entra o que? Na oração. Então isso é específico.
essa pronúncia, esse termo é específico dentro da escola. Isso aí, gente. Se alguém não entendeu alguma coisa, esse aqui é o primeiro, não vamos explicar mais porque são vários detalhes, mas isso é o importante. Agora o segundo, o que eles falam? Que a gente deve falar ela quando a gente está o quê? De pé. Tu não pode falar ela o que você ajoelhado, por exemplo, ou sentado. Só se você tiver algum problema de saúde, mas se você não estiver com nenhum problema, você deve falar ela o que? De pé. Com as costas o que? Reta, com a postura correta e falar o que? Allahu Akbar. Ou se a pessoa só pronunciar, não precisa o que? Levantar as mãos. Só é melhor o que? Levantar. Então esse é o segundo o que? Segunda condição a gente pode falar. Se ela pegou, por exemplo, e falou Allahu Akbar, ela o que? De joelhos, ou inclinado, ou perto da inclinação, não será o que? Válido. Só em um caso, quando a pessoa chega atrasada e o imã está o que? Na inclinação. Ela pode fazer o que? Allahu Akbar na inclinação. Só nessa situação específica. Além dessa, ela não pode o que? Falar Allahu Akbar, a não ser quando ela está o que? De pé. Essa é a segunda condição para a gente o que? Não se perder. A terceira condição, eles falam que é obrigatório a gente falar Allahu Akbar. Não pode inverter. Akbaru Allah. Ou seja, inverteu. O maior é Deus. Dessa forma ia ficar. Isso que não é correto, ou seja, não é válido. A pessoa não entra na oração. Tem que ser como o profeta que passou sobre ele ensinou. Allahu Akbar. Dessa mesma forma. Ou seja, Deus é o maior. Se inverter, também não entra o que? Na oração. A pessoa também, eles falam quarta condição, essa terceira, a quarta. Tem pessoas o que prolongam a fala. Tipo, falo Allahu Akbar. Ou seja, esse alef que tem no começo do nome de Deus, o Altíssimo, ele prolonga, que parece que fica como que uma pergunta. Se ele intencionar uma pergunta, ele não entra na oração. Mas se ele fizer isso de forma, por exemplo, errada, ou se esqueceu, falou rápido demais, por exemplo, não há problema algum. Ele entra o quê? Dentro da oração. Aqui é o quarto. O 5 é a pessoa que não pronunciar também o ba, que é o B do árabe, prolongar ele. Como, por exemplo, falar Allahu Akbar. Ou seja, colocar um alif. Akbar, dessa forma. Isso também o que? É errado. Ou às vezes ele pode o que? Pronunciar como se fosse um plural. Porque se a gente colocar o alif, pode ficar o quê? Akbar, o plural. Também o que? Nessa situação, a pessoa o que? Está incorreta. Ou seja, não é válido. Tem que a pessoa ver bem como que é a pronúncia. Mas isso aqui, graças a Deus, todos nós conseguimos pronunciar o que? De forma correta. Aqui eles falam também detalhes, que eles falam que também quando tu coloca esse alef, significa também a tabel, quer dizer um instrumento de música, tipo um tambor. E a pessoa que faz isso, ou seja, querendo fazer, sabendo isso, ela xinga a Deus, o Altíssimo. Se ela sabe que isso significa isso e faz de propósito, a pessoa está xingando o que é a Deus. Então isso aqui a pessoa tem que tomar cuidado, mas graças a Deus, como a gente viu, é difícil uma pessoa errar dessa forma. A maioria das pessoas erram o quê? Nesse uau, que a gente fala Allahu Akbar. Ou seja, parece que tem um uau ali, mesmo não percebendo. Então esse é o quinto. O quinto eles falam que é interessante, o sexto,
é você prolongar de forma natural. Ou seja, não falar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dessa forma, de forma natural. Essa é o que? A sexta condição. E também não tirar a sétima, não tirar o Ra. Como tu falar o que? Allah Akbar. Ou seja, vai ter que dar uma parada. Não, tu pronuncia o que? O nome completo. Allahu, a palavra completa. Akbar, dessa forma. Ou fica também Allah Akbar. Allah Akbar. Fica dessa forma. Se tu vai pronunciar. Ou seja, sem o Ra. Allah Akbar. Dessa forma também o que é incorreto. Agora o oitavo, são 10 as condições. Se vocês não entenderam uma condição, o que eu repito. A oitava condição eles falam para não o que? Separar. Ou seja, falar Allahu Akbar. Se for o que um pouco de tempo, alguns segundos, não há problema. Mas, por exemplo, se a pessoa fala Allahu e fica o que? 3, 4 minutos ali, Akbar. Dessa forma o que é inválida. Só se for o que um pouco tempo, tipo a pessoa o que Allahu se distrai e fala o que Akbar. Você perde, ou se esquece, por exemplo, não há problema o que algum. Como acontece quando a gente está o que conversando. Se for o que um tempo curto. Esse é o oitavo. Também o nono também é bem parecido. É a pessoa acrescentar, nem que seja o que uma letra, ou acrescentar um nome, como a gente já explicou. Tipo, falar Allahu, falar, por exemplo, Al-Ajal, Al-Akbar. Por exemplo, começar o que? Pronunciar outras palavras entre Allahu Akbar. Fala Allahu Ajal, Akbar. Ou seja, pronunciou outra palavra. Também o que não é válido dessa forma. Tem que ser o que? Como está citada. E o último, que é o 10º, é muito importante esse, pronunciar movimentando o que? Os lábios, ou seja, a língua. Não é tu pronunciar no seu coração. Isso aí não é correto, ou seja, não é válido. Tu pronunciar assim, ó, e entrou na oração. Dessa forma. Não. Falar o que? Allahu Akbar. Não precisa gritar também. Allahu Akbar. Ou seja, tu tem que pronunciar ela. Mesmo que for o que baixo, não tem problema. Só tem que o que pronunciar, não pronunciar com o coração. Então essas são as 10, a gente pode falar, as 10 condições que a escola colocou para ser correto o que? O Takbirat al-Ihram, que é, a gente pode falar Allahu Akbar, como a gente viu, as 3 evidências que falam sobre isso, que a gente citou, que mostra que é o que? Obrigatório. Alguém ficou com uma dúvida? Aqui a irmã está falando, ó, mesmo que não sendo nativo, ou seja, ela não é árabe, por exemplo, sou brasileira, posso rezar assim mesmo, com a pronúncia em dificuldade, não há problema. Tu pronuncia do jeito que tu consegue. Allahu Akbar. Ou, vamos falar que fala Allahu Akbar. O jeito que você o que conseguir pronunciar. Ali eles falam a pessoa que não consegue pronunciar. Ou seja, tem uma língua presa, não consegue o que? Pronunciar. Aí é diferente. Mas a pessoa o que quando consegue pronunciar é um dever. É obrigatório ela o que? Pronunciar. Aqui a irmã está perguntando sobre a ablução. Quando a pessoa está em viagem, trabalhando, ou está na rua para resolver alguma coisa, como pode fazer a ablução? Todo mundo conhece o que é o seu tempo. Eu sei a hora que eu vou estar na rua, a hora que eu não vou estar.
Por isso que é recomendado a pessoa sempre estar o quê? Com a ablução. Porque tu não sabe, às vezes tu vai para um lugar, olha, eu vou demorar lá meia hora. Às vezes tu demora lá o quê? 1 hora, 2 horas. Então é melhor estar a pessoa o quê? Com a ablução. Ou levar alguma garrafa, tipo essa. Ela consegue fazer o quê? A ablução, colocando o quê no copo e fazendo a ablução no local que ela está. E se a pessoa o quê? Não encontrar, por exemplo, uma garrafa com ela, tenta o quê? Fazer a ablução em algum lugar que ela conhece. Porque a gente é só julgado, o responsável, por aquilo que a gente o quê? Consegue praticar. Aquilo que a gente não consegue praticar, a gente o quê? Não vai ser julgado nem responsável por aquilo. Por isso que até na escola, quando a pessoa não encontra água e não encontra terra, ou seja, para fazer a ablução seca, ela pode o quê? Ela não precisa rezar. Não é obrigatório para ela reza e também não reza depois. Essa é a opinião que é correta. Tem outra opinião na escola, mas essa é a correta na escola. Segundo a maioria dos sábios da escola, imagina, a pessoa não tem água, não encontrou água e também não encontrou um jeito de fazer a ablução que é seca. Nesse momento o que não se torna mais obrigatória essa oração para ela, porque ela tem o que? Dificuldade. Não tem como o que ela encontrar. Claro que tu não pode pegar essa opinião e querer, olha, eu não encontrei água. Se tu nem procurou, por exemplo. Ou tu está com preguiça de ir andar ali 100 metros para pegar a água. Isso aí não é desculpa. Mas estou querendo dizer a pessoa, por exemplo, que está no meio do nada. Está em viagem, não encontrou o que é água e nem um lugar para ela fazer o que? Ablução seca. Essa pessoa dentro da escola o que? Não precisa rezar. Então mostrando o que? A facilidade de Deus o Altíssimo para conosco. Então a irmã, quando ela sabe que vai ir para um lugar que ela não encontra água, leva água com ela para fazer a ablução. Por exemplo, onde eu vou, não me permitem fazer a ablução. Por exemplo, o lugar. Quando você tiver o teu intervalo, você faz a oração. Porque ninguém é escravo de ninguém. Agora, mesmo tu sendo um funcionário, tu tem o teu intervalo. No intervalo, o que você faz? A oração. Repõe a oração que você não conseguiu o que? Rezar. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Aqui, ó, o irmão perguntou uma pergunta. Se a irmã falou que ela, se estiver viajando dentro do ônibus e chegou o horário da oração, se ela pode rezar em silêncio, ou seja, não pronunciar o que em voz alta, não há problema algum. Que a gente vai ver que isso é o que? Sunnah. É o que? Facultativo. A pessoa o que? Pronunciar, ou seja, ler o Corão em voz alta. É facultativo, como a gente vai ver. Então, se a pessoa está no ônibus, ela pode o que? Ler com a voz baixa. Precisa ler como ela está lendo dentro da oração. Se ela lê Bismillahirrahmanirrahim, dessa forma, já está o que? Correto e também atingiu a sunnah. Não precisa gritar. Às vezes tem pessoas que entendem o que? Tem que gritar como eu estou na mesquita, rezando em congregação. Não é dessa forma. E se a pessoa rezou, por exemplo, em silêncio, dessa forma, pronunciando, a oração que é válida. Alguém ficou com mais alguma pergunta? A irmã fala quantas vezes devemos pronunciar. É só uma vez, no início da oração. Allahu Akbar. Dessa forma. Depois tu não precisa o quê? Pronunciar ela mais. Se tu pronunciar, claro, a gente pode falar de um pilar para o outro, é sunnah, a gente vai ver. A pronúncia. Quando a gente vai descer, Allahu Akbar. Quando a gente vai fazer a prostração, tudo isso a gente vai o quê? Explicar. Mas para vocês entenderem melhor, não tem no Islã aonde o takbira, ou seja, você falar Allahu Akbar é obrigatório a não ser na oração, para descansar a cabeça. Não tem outro lugar que é obrigatório falar Allahu Akbar a não ser dentro da oração.
Não tem outro lugar. Ou seja, não tem outra adoração, outro ritual religioso que tu tem que falar, a não ser na oração. Agora, o que ele cita? O segundo. Ele vai citar a intenção, né? Mas a gente tem que explicar o que? Executar as orações em pé. Isso aqui também é um pilar. Que aqui não está com numerado, então fica mais difícil de explicar. Ou seja, o primeiro é o Takbiratul Ihram. É o primeiro, são 16. O segundo é o que? Falar ele quando está o que? Em pé. Por quê? O dito do profeta, que passa sobre ele, que o profeta, o companheiro do profeta falou, que o profeta que passa sobre ele ficava em pé, com o corpo reto, levantava suas mãos e falava Allahu Akbar. Essa é a evidência. Ou seja, o profeta que passa sobre ele nunca fez o takbira, ele, por exemplo, sendo uma oração que é obrigatória, ele sentado, por exemplo, ou ele inclinado. Então a gente notou e percebemos que é obrigatório o que? Estar de pé, quando vai fazer. E a gente viu, se a pessoa fizer inclinada, ou fizer, ou seja, quase sentada, sendo que ela pode o que? Ficar em pé, esse takbira não é o que é válido, ou seja, ela não entrou na oração. Então, executar as orações obrigatórias em pé é obrigatório para quem é capaz de fazer. Para quem é capaz de fazer. Tem um dito do Imran, um dos companheiros do profeta, que Deus seja satisfeito com ele. Ele disse que ele estava o que? Doente, enfermo. E ele perguntou para o profeta sobre a oração. O profeta disse que passou sobre ele, se for possível, reze em pé. Ou seja, tem uma condição aqui. Se eu tiver saúde, condição física para rezar em pé, eu devo rezar em pé. Se não, reze sentado. Se tu não conseguir rezar em pé, você reza o que? Sentado. Ou seja, tu só pode rezar sentado. Isso aqui é oração obrigatória, para vocês não confundirem. A oração facultativa tu pode rezar sentado. Mas aqui é a oração que é obrigatória. Tu só pode rezar ela sentado se você não tiver condição física. Não ser o que? Capaz de rezar a oração o que? De pé. Como é claro o que é no dito. Se mesmo assim não conseguires, ou seja, até se tu não conseguir rezar sentado, reze deitado de lado. Ou seja, fica de lado deitado como você dorme e reze dessa forma. Ou seja, a pessoa que está em cama, está no leito ali, não consegue se levantar por alguma enfermidade, ela reza daquele jeito que ela está. Então aqui mostra, irmãos e irmãs, a bênção do Islã para conosco. Como Deus o Altíssimo que abençoou o ser humano, revelando para ele a palavra dele, enviando os profetas e mostrando o caminho dele para nós, através dos profetas. E o Islã, como a gente sabe, é o caminho de todos os profetas. Todos eles pregaram essa mesma mensagem, que é a submissão a Deus. A pessoa ser o que? Submissa a Deus somente. A irmã aqui está perguntando, eu acho que ela está perguntando se a gente pode suplicar, ou ela entendeu a oração como súplica. A oração no Islã não é a súplica, como muitos cristãos entendem. A gente tem uma oração que é específica, com palavras, movimentos específicos nessa hora. Ou seja, não é só suplicar. A súplica faz parte da oração. A du'a faz parte da oração. E a oração, na língua árabe, significa o que é a súplica. Mas na religião, ela faz parte da oração. Então,
para deixar mais claro, se é isso que a irmã perguntou, se a gente pode fazer pedido de cura, casamento, trabalho, isso aqui não há problema algum. A pessoa quer suplicar dentro da oração e fora da oração. Agora a pessoa está na oração e a gente sabe que o lugar mais próximo que a pessoa se encontra é quando ela está na prostração. Naquele momento ela pode o quê? Pedir, suplicar: Deus, facilite para mim esse trabalho. Deus, facilite para mim o sustento. Deus, abençoe meu sustento. Deus, facilite para mim encontrar um homem virtuoso, para mim encontrar uma mulher virtuosa. Não há problema algum. É até o que é recomendado a pessoa, o que é suplicar nesse momento. Suplicar nesse momento, quando a pessoa está o quê? Na prostração. Aqui a irmã está perguntando também se a pessoa tem uma enfermidade. Não fazer prostração, acho que ela quer dizer prestação. Prostração é válida. Agora a pessoa está com uma enfermidade. Foi o dito que a gente citou agora. Não consegue fazer a prostração, reza sentada. Não consigo rezar sentada, reza deitada. Então é de acordo com como está a sua situação. Então isso aqui mostra o que é a misericórdia de Deus para conosco. Agora a oração sem a ablução não é o que é válida. Tu não, na escola, como eu expliquei para vocês, tu não reza se tu não tiver o que com a ablução. Ela não se torna obrigatória. Se você não estiver o que com a ablução. Então isso aqui a gente o que? Também a irmã perguntou ali a prostração, a gente coloca o que? A face no chão, irmã. Para quem não sabe, a prostração que eu estou falando é colocar o que? A face no chão. Ou seja, no tapete, ou sobre o piso, sobre a terra, não há problema algum. Sendo o local o que é limpo. Então isso que significa o que é a prostração? É colocar a face, a sua cara, na terra, ou no chão, ou em cima de um tapete, não há problema o que algum. Isso significa o que é prostração. E a gente também explicou em outras aulas, para quem quer voltar e pesquisar e ver, sobre a oração dos profetas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Também eles rezavam como nós muçulmanos rezamos, da mesma forma, se prostrando para Deus, o Altíssimo. Então isso aqui não é uma oração só para nós muçulmanos. Não, os profetas rezaram dessa forma porque eles também eram muçulmanos. Aqui agora nas orações voluntárias, facultativas, a pessoa pode orar sentada, mesmo se puder rezar em pé. Agora, uma oração facultativa. Quem me dá um exemplo? Quem de vocês me dá um exemplo sobre uma oração facultativa? Quero um exemplo. Quem que sabe o que é uma oração facultativa? Ou seja, não é obrigatória. Eu quero um exemplo de uma oração que é não obrigatória. A irmã citou a que é fora do horário obrigatório. Ou seja, a oração facultativa, ela está falando que é aquela que é fora do horário que é obrigatório. A gente sabe que as orações têm um horário obrigatório, determinado. O que é fora daquilo é o que? Facultativo.
O irmão respondeu as orações da Sunnah. Aí fica difícil. As orações facultativas. O irmão quer dizer o Ashwarawat, que é quando a gente reza o quê? Algumas antes das orações obrigatórias, depois, correto. São orações o quê? Facultativas. Por exemplo, a pessoa está na mesquita, rezou a oração obrigatória, em pé. Ela tinha chegado o quê? Do trabalho, está cansada. Rezou a oração que é obrigatória em pé. Depois, como ela estava cansada, resolveu rezar o quê? A facultativa, sentada. A oração que é válida. Só qual que é a diferença entre uma e a outra? Que a oração voluntária, sentada, tem a metade da recompensa da oração voluntária de pé. Essa que é a diferença. E agora a pessoa que reza sentada por alguma enfermidade, problema de saúde, ela tem o que? A mesma recompensa, se Deus quiser, como a pessoa que está o que? Saudável. Porque ela tem o que? Um problema. Ela não está fazendo isso o que? Porque ela quer, mas porque ela não consegue. Então, isso mostra também a misericórdia, a clemência de Deus para conosco. Tu pode suplicar, minha irmã, como a gente já explicou, pelos enfermos, viajantes, os famintos. É o que é recomendado a pessoa fazer isso. Sempre o que é tentar ajudar o próximo. Como eu sempre falo, depois da unicidade de Deus, a gente pode falar o mandamento mais importante. Quando a gente lê o Islã e entende, a gente vai ver que é ajudar o próximo. Zelar pelo bem do próximo. Ajudar ele nas necessidades, o que ele precisa. Isso o que é um grande mandamento que o Islã o que nos ensina. Isso a gente já citou o que em outras aulas. E o Ibn Omar, que é um dos companheiros do profeta, que fala que o profeta que passou sobre ele disse que a oração de uma pessoa sentada equivale a meia oração de uma pessoa de pé. Então, a oração de uma pessoa sentada equivale a metade ou meia oração da pessoa quando está ela de pé. Como a gente viu quando a pessoa que não quer. Ou seja, não quer rezar o que de pé. Ou seja, a pessoa tem um preguiçoso ali. Vou rezar o que é oração sentado. Tu não vai lá falar pro cara, olha, tu não rezou, não pode fazer isso. Pode. Isso é o que? Permissível. É melhor rezar em pé? É melhor. Mas ele pode rezar dessa forma? Pode. Ou seja, é permissível. Tu não pode o que? Criticar ele. Tu pode o que? Querer aconselhar ele. Olha, irmão, tem saúde, Deus te deu saúde, te abençoou com essa saúde. Reza de pé que é melhor. Como o profeta falou, a recompensa é maior. O profeta rezava dessa forma. Dessa forma tu pode o que? Aconselhar ele. Mas falar que a oração não é válida, isso é o que? Ignorância, desinformação da pessoa que está querendo criticar uma coisa que é facultativa. Não é uma obrigação, e sim algo facultativo. Tu vai lá o que? Criticar, como a gente vê nos dias de hoje, infelizmente. A pessoa não sabe nem diferenciar daquilo que é obrigatório e aquilo que é facultativo. Que ela só dá uma de sábio, falar, xingar, se achar o sábio lá, faz um problema, ou às vezes faz a pessoa deixar de praticar algo que é obrigatório, por causa que ele está criticando a pessoa, afastando a pessoa, por algo que a pessoa não faz que é facultativo. Isso acontece o que é muito, infelizmente. Então, por isso que a divulgação, a dawa, que é a divulgação do Islã, tem que ser da melhor maneira, bil hikmah, ou seja, com sabedoria. Não adianta tu querer instruir, ensinar as pessoas sem conhecimento. E tem um ditado muito bonito que os árabes falam: aprende, estude, antes que você seja o quê? Alguma autoridade. Alguma pessoa o quê? Que tem um patamar grande na sociedade.
para te não passar vergonha. Imagina, tu chega, tu é diretor de tal instituição, tu é sheik de tal mesquita, e tu não sabe nem o que é o básico. Vai passar o que? Vergonha. Então o profeta fala que passou sobre ele, não se coloque no lugar que não é de vocês. Ou seja, porque ele fala aquilo. Se tu se colocando num lugar que não é seu, você vai se desonrar. Você vai perder a sua honra, porque você não faz bem aquilo que você diz fazer. Vai ser o que? Descoberto. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a pessoa tem que o quê? Estudar. Ou seja, tu escuta qualquer coisa no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, alguém postou alguma coisa. Não seja que nem os ignorantes, os desinformados que querem o que? Criticar, sem conhecer. Observa aquilo, olha, eu não tenho conhecimento. Vou ver se é certo. Vou ver se é correto. Mas eu criticar antes de conhecer, isso aí leva a pessoa o que é o desvio, faz as pessoas o que? Se afastarem dela. Entendem que ela é o que? Radical, extremista. Tudo isso por quê? Pela ignorância que há nessa pessoa. Então, algo que eu não conheço, eu pergunto. Ninguém sabe tudo. A gente o que? Pergunta. Olha, eu não sei isso aqui. É correto? Eu posso fazer isso? Isso tudo aqui, irmãos e irmãs, a gente pratica a oração todo dia. Imagina a gente não saber essas coisas. Isso aqui é todo dia a gente o que? Praticando. Todo dia a gente realiza essas orações. Observe essas orações. Imagina a gente não saber fazer elas corretamente. Como agora me vem na cabeça, um dos companheiros do profeta que se chama Hudhaifa. Ele viu 2 homens rezarem de forma que incorreta. Quando eu fazer o que? O sujud, a inclinação, de forma que incorreta. Faziam como a gente vê hoje nas mesquitas, infelizmente. Vai fazer a inclinação, fica assim, ó. Em vez de você baixar e colocar o que? As mãos no joelho, fazer de forma correta, faz assim, só inclina o que? Um pouco as costas. Aí, ele viu essas pessoas. Aí ele falou para eles, há quanto tempo vocês rezam dessa forma? Eles falaram o que? 40 anos. Aí o companheiro do profeta, que Deus seja satisfeito com ele, fala uma coisa para a gente refletir. Fala para eles, faz 40 anos que vocês não rezam. Imagina, 40 anos rezando dessa forma, ou seja, de forma errada. Por isso que a pessoa tem que aprender como rezar. Agora, se tu está no trabalho, eu aposto com qualquer um, que a pessoa quando é contratada, principalmente a pessoa que precisa desse emprego, chega o patrão, o gerente ali, fala para ela, olha, fulano, tu tem que aprender isso. Na hora tu vai ver o quê? Ela correndo, essa pessoa, querendo aprender, se esforçando, porque ela precisa daquele emprego. Imagina quando é a sua salvação. Os mandamentos de Deus, cumprir, observar, realizar os mandamentos de Deus. Como que deve ser a nossa preocupação com isso? Muito maior. Mas a gente, infelizmente, faz o que é o contrário. Quando é coisa, mandamento de Deus, algo a ver com a religião, para que aprender? Serve, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Deus é perdoador, é misericordioso, mas Ele o quê? Também Ele ordenou, Ele tem mandamentos, Ele ordenou esses pilares, tanto os da fé como do Islã, para serem o quê? Cumpridos. Não adianta eu falar, olha, Deus é perdoador e eu não rezo, não busco o perdão dEle. Deus abençoa, sim, mas eu não busco a bênção de Deus. Então tudo isso o quê? É falta de preocupação, a gente pode falar, de nós sobre a religião, dentro da religião. Como que a gente se preocupa com a vida? Sempre querendo ser o que? Melhor, ter mais dinheiro, ter mais bens. Mas quando é o lado religioso, somos negligentes. Hoje eu não fiz a oração, tudo bem, Deus é perdoador. Hoje eu não fiz o jejum, Deus é perdoador. Mas na vida, não. Na vida Ele não quer deixar nenhuma oportunidade passar, porque Ele sabe que tem dinheiro ali, tem sucesso. Então, por isso que a gente tem que sempre o quê? Refletir. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu?
Então aqui as orações facultativas, como a gente viu, dá para rezar o quê? Sentado. Aqui a pergunta que a irmã perguntou, a pessoa que é incapaz de fazer as orações obrigatórias em pé, pode rezar de acordo com a sua capacidade e terá recompensa completa, pois Allah não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças, às suas condições. Então a pessoa, não consigo rezar de pé, reza sentada. Não consigo rezar sentada, reza o quê? Deitada. Como você o que conseguir. O profeta fala que é sobre ele, se uma pessoa estiver doente ou em viagem, receberá a mesma recompensa por seus atos como quando era saudável e residente, mostrando que é a facilidade do Islã. Não tem religião que viu toda a parte, ou seja, toda a sociedade, tanto o residente, o viajante, o enfermo, o saudável, o rico, o pobre, o escravo, o livre, toda a sociedade. O Islã o que viu? Porque são os mandamentos de Deus, é a religião de Deus. Para cada pessoa tem seu direito. Nenhuma pessoa no Islã o que não tem direito. Até os órfãos têm o direito deles. Até a pessoa que não é órfã, e sim perdida no caminho encontrado, é obrigatório para nós o que socorrer essa pessoa, essa criança encontrada. Tudo isso que o Islã ensinou a gente fazer, principalmente como cuidar o que da sociedade. Isso é muito importante. Imagina uma religião que não sabe nem o que, não te indica, não te ensina nem repartir a herança. Te ensinou também no Islã, além de repartir a herança, também te aconselhou a dar o que? Um pouco da sua fortuna para as pessoas que nem fazem parte o que? Da sua herança, os herdeiros. Tudo isso o que? Para ajudar as pessoas e ter uma sociedade o que? Do mesmo nível. Imagina como a gente vê hoje, tem só o que? Duas classes, ou é pobre, na miséria, ou é rico. Mostra o que é injustiça, que a gente o que vive. Então tudo isso o Islã o que ensinou a gente. A pessoa quando está o que em viagem, não é como ela está o que residente. E o profeta fala que vai sobre ele, tem um dito narrado pelo Al-Bukhari, que a viagem é um pedaço de castigo. Como assim? O que significa isso? Ou seja, tem dificuldades, adversidades na viagem. Não é como quando você está o que residente. Por isso que a oração foi encurtada. Em vez de tu rezar 4, reza 2. Tu pode o que juntar as orações. Quando tiver chuva também, mesmo tu estando residente, tu pode juntar as orações. Tudo isso que facilitando para o servo de Deus o que cumprir com os mandamentos de Deus. Tudo isso mostra o que a misericórdia de Deus para conosco. Então esse é o segundo, né? A gente pode falar. Deixa eu colocar aqui que a gente já... Alguém ficou com uma dúvida? Agora o terceiro é a intenção. O que é intenção? É a pessoa o que intencionar. Intencionar a oração. Al-Malikiya, eles falam o quê? Que a intenção obrigatória é você intencionar o que? Especificar a oração que você vai rezar. Especificar a oração que você vai rezar. Por exemplo, quero rezar a oração da tarde. Eu intenciono no meu coração a oração da tarde. Quero rezar a oração da tarde. Não precisa ter detalhes. Só isso já serve. Não precisa falar assim, ó, quero rezar a oração da tarde, que são 4 ciclos. Esses 4 ciclos eu vou ler a Surat al-Fatiha, vou fazer 4 inclinações. Dessa forma, entendeu? Especificando detalhes, não precisa. A pessoa só intencionar, rezar a oração que é da tarde, a oração do meio-dia, já o que é válida essa intenção. E a intenção é o que? Antes do Takbirat al-Ihram, antes de tu falar Allahu Akbar, tu intenciona.
Se tu intencionar, é bom falar junto. Esse que é o recomendado na escola. Intencionar e já falar. Mas se tu adiantar ele, a intenção, se você adiantar a intenção um pouco tempo, tipo, por exemplo, tu já está entrando na mesquita, ou está perto da mesquita, já intencionou, e já chegou dentro da mesquita, já estavam rezando, já fez o takbiratul ihram e rezou. É correto na escola. É correto na escola. Mas o melhor o quê? É sempre fazer com takbiratul ihram. Quando tu vai falar Allahu Akbar, já intencionar. Ou seja, alguns segundos antes e começar a oração. Esse é o melhor. E também a intenção na escola é detestável a pessoa que pronunciar ela. Você fala o que no coração. Por exemplo, tu falar eu quero, pronunciando, eu quero rezar a oração do meio-dia. É detestável na escola. Não é pecado, é detestável na escola falar assim. Por quê? Porque o profeta que passou por ele não fez. E outra coisa, a gente fala, eles nem falam que é detestável no sentido que a gente sabe, makruh. Todo mundo escuta isso. Agora, se a gente for ver as sentenças do Islã, são 5. Quem que sabe? É o obrigatório, facultativo, e tem mais 3. Quem que sabe? São 5 sentenças que a gente tem. Então, a jurisprudência está em volta dessas 5 sentenças. Tem coisas que são opcional, como comer. Tem coisas que são obrigatórias, como a oração. Tem coisas que são detestáveis. Tudo isso de acordo com a Sharia, ou seja, as leis de Deus Altíssimo. Tem essas 5 sentenças. Agora, eles falam para nós que é detestável tu pronunciar ela. Só eles não falam ainda nem que é uma makruh. Eles falam khilafu al-awla, ou seja, é embaixo ainda do detestável. É menor. Como que a gente entende isso? A diferença entre al-karaha ou a khilaf al-awla ou tarku al-awla, dependendo dos sábios que citaram isso. Como o Zarkashi, ele foi a melhor pessoa que explicou isso no livro dele, Al-Bahr. Então, o que eles falam? Quando é a proibição é clara, é o que? Karaha. Eles falam, ou seja, é detestável. Quando é uma proibição que a gente fala o que? É ordenado a fazer tal coisa. Quer dizer que tal coisa o que? Não é ordenado. É dessa forma. Agora, por exemplo, o jejum no dia de Arafah, para a pessoa que está em peregrinação, peregrino, vai lá e vai fazer o que? O jejum. Ao iniciar o jejum, o que? O dia, o que a gente fala para ele? É melhor tu não jejuar. Khilafu al-awla. É melhor o que? Tu não jejuar. Por quê? A nossa evidência disso, não tem nenhum dito que fala o que? Não jejua nesse dia. Vamos trazer o dito que está no Abu Daud, Ibn Majah, o Ahmad, que o profeta fala não jejua. A gente sabe esse dito, mas os sábios têm que entender como eles explicam isso. Não é como a gente quer. Eles falam, aquele dito a gente sabe que tem ele, mas aquele dito que é incorreto, é fraco. Então, o que a gente tem como correto? O dito da Salama, que é a esposa do profeta, que ela fala que foi trazido para ele um recipiente com leite no dia de Arafah, porque estavam em dúvida as pessoas. Será que ele está de jejum ou não está? Olha o respeito que tinham os companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles, com o profeta. Eles viram que o profeta aqui não tinha comido. Uns falaram o quê? Ele está de jejum. Outros falaram não, ele não está. Aí eles planejaram o quê? Trazer o quê? Um leite, oferecer para ele, para saberem. Porque é falta de respeito chegar. O profeta de Deus está de jejum. Olha o respeito que eles tinham pelo profeta. Foram lá e trouxeram o quê? Esse recipiente com leite, ou esse copo a gente pode falar. Quando chegou até o profeta o que? Bebeu. E todos descobriram o quê? Que ele não estava de jejum. Que ele não jejuou naquele dia. Que ele fez o quê? Uma peregrinação. Agora, o que entendeu os sábios? Falaram, olha,
jejuar para o peregrino, olha, tem que entender a situação. Jejuar para o peregrino é o que? Khilafu al-awla, ou seja, é melhor não fazer. Por quê? Tem uma proibição? Não. Mas o profeta o quê? Comeu, se alimentou. Quer dizer que não se alimentar é detestável. Isso que é a diferença o quê? Entre o que é detestável e o que é menos detestável. Agora, se a gente for ver aquele dito que tem a proibição, que tem o quê? A proibição para não jejuar o quê? No dia de Arafah. Não jejuar no dia de Arafah. Do Abu Huraira, que foi narrado pelo Abu Daud, Ibn Majah, o Ahmad e outros. Agora, aquele dito, se a gente tomou aquele dito como certo, como correto, a gente vai falar que esse ato é o que? Detestável. Ou seja, um detestável maior, não menor. Por quê? Porque tem uma proibição clara. Por que a gente não falou que é pecado? Porque tem outras evidências que não deixaram a gente falar que é pecado isso. Ou seja, tem outras evidências que mostram que, por exemplo, os companheiros do profeta jejuavam nesse dia. Ou outros ditos que mostram que isso não é o que? Pecado. E sim o que? Detestável. É a mesma coisa, al-qaza. O que significa isso? É a pessoa que fazer o moicano, ou seja, rapa todo um lado, ou rapa, não sei o jeito que eles fazem. Vamos falar que eles, o que é mais frequente, eles rapam tudo isso aqui, ó, esses lados, as laterais da cabeça, e deixa o cabelo. Isso é o que? Detestável. Isso é detestável. Por quê? Tem outras evidências que essa proibição, em vez de ser uma proibição que é um pecado, se tornou o que? Detestável, por causa de outras evidências e por causa do consenso dos sábios, como o Nawawi fala, que é o que? Tem um consenso entre os sábios que fazer esse tipo desse moicano é o que? Detestável. Não é pecado, é detestável. Agora, como que a gente entende isso? Isso também a pessoa tem que entender. Ali o profeta explica que ele proíbe é tu raspar todo. Não é tu deixar, por exemplo, aqui eu passo 3 e aqui eu passo 2. Não é isso. Tem nada a ver. Entendem errado. Tem muitas pessoas que querem criticar os irmãos. Não tem nada a ver com o dito. O dito, o profeta falou o quê? É deixar cabelo aqui e não deixar aqui. Ou seja, tirar todo o cabelo. Isso que se chama al-qaza. Então isso é o que? Proibido, detestável. É uma proibição que leva ao pecado. Se a pessoa fazer isso querendo se parecer com um povo incrédulo, aí pode ser o que? Pecado. Nessa situação específica. Então tudo isso que eu expliquei para vocês entenderem que na escola pronunciar não é o que? Pecado. É o que? Detestável. E é recomendado na escola, prestem atenção, é recomendado na escola para a pessoa que tem sussurros. Ou seja, ela vai rezar a pessoa. Aí ela fala Allahu Akbar. Será que eu intencionei? Acho que eu não intencionei. Aí vai de volta. Allahu Akbar. Tem problema. Ou seja, sempre está com essa dúvida. Para essa pessoa, a escola fala que é recomendado ela pronunciar, para tirar esse sussurro dela. Ou seja, ela chega na oração e fala, eu quero rezar a oração da Dhuhr. Allahu Akbar. Pode pronunciar. Nessa situação específica, ou seja, essa pessoa específica é recomendado. Além dela, é o que? Detestável. Detestável menor. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. A evidência da intenção é no Alcorão 98:5, Al-Bayina, a sura. Eles foi ordenado que adorassem sinceramente a Deus. Essa é a evidência, que tem que ter intenção toda adoração. Por quê? Agora a sinceridade está no coração. E tu adorar a Deus, tu tem que intencionar o quê? A sinceridade nessa adoração. Porque se a pessoa não intencionar a sinceridade, a oração não é válida. Por exemplo, quando eu rezar, eu tenho que intencionar a adoração a Deus. Wahdahu, ou seja, o único. Agora, se eu for rezar, estou na mesquita, e intencionar
com essa reza, agradar o fulano ali, quero casar com a filha dele. Ou agradar o fulano ali, quero um emprego com ele. A minha reza o quê? Inválida. É uma reza o quê? Incorreta. Por quê? Porque não intencionou. Então, como que é a intenção? A pessoa intencionar aquele ato, aquela adoração, aquele ritual religioso para Deus o Altíssimo, o único. Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, sinta-se à vontade. Deixa eu ver aqui, às vezes no Facebook, esse que é o problema dele. No YouTube a gente consegue ver os comentários, mas no Facebook vai indo as perguntas para cima. A irmã respondeu aqui a oração que pode ser feita em qualquer momento. Aqui o irmão usou a mão esquerda, que aqui é ao contrário, né, minha irmã? Essa mão é direita, essa aqui é esquerda, é o contrário. Pessoa beber com a mão esquerda, o que é? Tem uns que falam que até que é pecado, e outros sábios falam que é detestável. Melhor é sempre beber o que é água com a mão direita. Como a Aisha fala, que o profeta que passou sobre ele gostava de fazer todas as coisas, principalmente a alimentação, com a mão direita. Então é recomendado a pessoa o quê? Tomar água, comer com a mão direita. Mas aqui é o contrário, né? Quando vocês estão enxergando daí, fica o que é o contrário. Isso é no Facebook, no YouTube está correto, mas não sei como que é inverter a câmera. Algum problema, acho, no Facebook. Não sei o jeito que eles fazem esse aplicativo. E aqui o outro dito, para encerrar, o profeta que passou sobre ele, falando sobre a intenção, as obras vêm determinadas pelas intenções, ou seja, são determinadas pelas intenções, as obras, ou seja, os atos que a gente faz em adoração. Aqui que significa o quê? Atos esperando o que é recompensa, ou seja, tu só terá a recompensa de acordo com a sua intenção. Se tu intencionar agradar a Deus o Altíssimo, tu terá a recompensa. Se tu intencionar agradar o ser humano, a criatura, tu não terá o que é a recompensa. Aí depois o profeta fala que passou sobre ele, assim cada pessoa alcançará o que busca, de acordo com as suas intenções. Desse modo, aquele cuja a imigração acontecer pela causa de Allah e seu mensageiro, essa imigração será considerada como sendo pela causa de Allah e seu mensageiro. Porém, aquela que migrar em busca de algum benefício material, ou para desposar uma mulher, para casar com uma mulher, essa é a intenção da migração dele. Sem dúvida, sua migração será para aquilo para o que migrou. Isso aqui aconteceu. O profeta não fala nada à toa, por capricho. Tudo tem o que? Um propósito. Por isso que os sábios entendem isso. Não é tu ler um dito e querer entender como tu quer. Tem uma história atrás disso. Porque o profeta cita o que? Bens materiais ou casar com uma mulher. Porque tem um que migrou para Al-Medina com os muçulmanos, mas a intenção dele não era migração. Não era migrar para cumprir os mandamentos de Deus, para exaltar o nome de Deus, para santificar o nome de Deus, para glorificar somente a Deus, para louvar somente a Deus. Não era essa a intenção. A intenção dele era o quê? Uma mulher muçulmana que se converteu. E ele era apaixonado por ela na época pré-islâmica. E queria porque queria ela. Então migrou. Qual que é a intenção dentro do coração?
casar com aquela mulher. E não o que migrar como os companheiros do profeta, os verdadeiros crentes migraram. A intenção deles era o quê? O agrado de Deus Altíssimo. Louvar a Deus, agradecer a Deus pela essa bênção que é o Islã concedido ao ser humano. Então, aqui o profeta quer deixar claro que a pessoa terá recompensa por aquilo que ela quer intencionar. Então vamos ficar por aqui, que é pelo... Me desculpe a dificuldade que eu estou para falar. Se não fosse isso, eu alongaria a aula, mas também pelo tempo de vocês. Não sei se alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo. Sinta-se à vontade. Não saiam daqui com dúvidas. A irmã perguntou aqui, ouvir músicas islâmicas é haram, é pecado você escutar músicas islâmicas. Agora tu falar, tipo como eles faziam poemas, citavam poemas, é a letra. Hoje a gente pode falar, tem letras de músicas o que bonitas, falando sobre o que? Sobre a bondade, o caráter, a ética, te incentivando a fazer coisas boas, sobre o amor, sobre a sinceridade. Não há problema nenhum. Mas agora a música em si, a divergência é o que? Os instrumentos musicais. É permissível ou não é? Aqui tem uma grande divergência. E depois, agora, aquela música que a gente escuta hoje, esquece o instrumento, vamos falar a letra dela, que é falada sobre o quê? As partes íntimas, tanto do homem como da mulher, ou obscenidades. Isso não há divergência nem dos sábios muçulmanos, que tornaram o que é permissível. De acordo com as evidências, a música, isso aqui é pecado para eles. Porque eles têm condições, quando tu lê, que nem Al-Ghazali, rahimahullah, no livro dele, Al-Ihya, ele fala sobre isso, páginas e páginas. Explicou muito bem esse assunto. Ele fala, tem condições. Não é da forma que tu quer, a música que tu quer, falando obscenidades. É a música que tem uma letra o quê? Correta, ou seja, que te incentiva o bem, que te incentiva, por exemplo, as boas ações. Não há problema algum. Mas a divergência toda o quê? É no instrumento. Será que é permissível ou não é? Tem alguns sábios que tornaram o quê? Falaram que é permissível, de acordo com algumas evidências que eles têm. E a maioria fala o quê? Que é pecado, a música. Principalmente as 4 escolas. Mesmo tendo nas escolas o quê? Sábios que permitem. E a 5ª escola, como a gente sabe, que é a Zahiria, eles tomaram o quê? Como lícito a música. Eles têm vários, como a gente pode falar, pesquisas feitas sobre esse assunto. E até companheiros do profeta, o quê? Que escutavam. Eles trazem o quê? Evidências que escutavam o quê? A música. Então, é um assunto o quê? Que tem divergência. Se a pessoa escutar uma música de acordo com as condições que foram citadas, a pessoa não deve o que? Criticá-la. Essa pessoa. Se a pessoa vê que, olha, eu vejo como é pecado, tudo bem. Respeitamos a sua opinião. É pecado, não se aproxime então. Mas se a pessoa vê de acordo com as evidências, e a maior evidência que eles têm, assim, uma das maiores, sobre a música é que foi narrado pelo Ahmad, que o Ibn Omar estava andando com Nafi', que é um dos companheiros dele, que morreu em 118, se eu não estou enganado. Que é a melhor cena, a gente pode falar, de acordo com Al-Bukhari, na opinião dele. É um narrador de ditos proféticos, um sábio. Aí ele fala que estava com Nafi'. O Nafi' fala que eu estava com o Ibn Omar. E se aproximamos de um lugar que estava o quê? Tendo música. O Ibn Omar começou o quê? A tapar os ouvidos, companheiro do profeta. E seguiu caminhando. Quando se distanciou um pouco, ele pergunta para o Nafi',
já acabou o som, ou seja, tá para escutar ainda? Aí ele falou, não, já acabou, já estamos distante. Então eles tomam isso como evidência, como? Porque o Ibn Omar fala, o profeta fez isso comigo. Quando eu estava andando com ele o quê? Tapou os ouvidos. E seguiu caminhando. Depois, quando se distanciou, destapou os ouvidos, ou seja, não quis escutar. Aí eles tomam isso como uma evidência. Falaram, se fosse pecado a música, o profeta ia ordenar o Ibn Omar o quê? A tapar os ouvidos. Essa é a evidência que eles têm. As mais fortes que eles têm é essa. E o Ibn Omar também não ordenou o Nafi o quê? A tapar os ouvidos. Então isso é o que é lícito, ou a gente pode falar o que é permissível. É permissível, porque se fosse pecado, eles falam, ele tinha o que ordenado, ele ia tapar os ouvidos. E a gente sabe que o profeta de Deus tem atos que ele fazia pelo que o grande caráter dele, o exemplo que ele era. Não quer dizer que aquilo que ele não fazia é pecado. Tem várias coisas. E a gente tem uma aula explicando isso. Principalmente quando perguntar a comemoração do aniversário do profeta. Tem uma aula de 2 horas explicando isso. Para quem quer voltar e ver esses exemplos, eu citei ali. Não é tudo que o profeta não faz quer dizer o que é pecado. Tem coisas que é o que é opcional. Mubah, quando ele deixa de fazer algo. Não é porque ele deixou o que é pecado. Então essa é a evidência o que eles têm. E os outros responderam essa evidência deles falando, olha, ele não proibiu ele porque ele era uma criança. Era uma criança. Aí os outros respondem, mas sendo criança, é a hora o que do ensino. Aonde se ensina? Quando é criança. Ou seja, quando está chegando à adolescência. E se tu ver bem a história islâmica, ver a idade do Ibn Omar, não tinha como ele ser criança tanto assim. Porque no início da migração ele já tinha o quê? Quase 15 anos. Já era um jovem. Então, eles responderam, um responde para o outro, e como a gente viu, tem divergência, não tem como a gente falar o que, esse aqui está certo 100%, esse está errado 100%, não tem como. Por isso que tem essa divergência. Alguém ficou com alguma dúvida? Uma perguntou, ter essa intenção é errado, não entendi qual a intenção. Se tu intencionar, o que eu estava explicando é... Se a pessoa não intencionar ou adorar a Deus ou fazer a oração para agradar a Deus, não é válida a oração. Não é que é errada, não é válida também. Se chama o que? Riya, que é a idolatria menor, o profeta fala que vai sobre ele. Que ele tem medo que a nação dele caia nisso. Ou seja, fazer as coisas para agradar o fulano, o ciclano. Eu leio o Corão porque eu tenho uma voz bonita e eu quero agradar aquela pessoa da diretoria lá, as pessoas da diretoria, para me contratarem, por exemplo. Eu faço tal coisa, eu jejuo para as pessoas falarem que eu sou temente, sou piedoso. Eu rezo para o rapaz ali me dar um emprego. Entenderam? Então, isso aí é um grave pecado. Que pode levar a pessoa, às vezes, o quê? Até idolatria. Se não o quê? Se afastar disso. Porque vai o quê? Uma coisa com a outra vai chegando perto o quê? Da idolatria, essa pessoa. O irmão falou que ele conheceu o Islã através da música, que é o Zanashid, eu acho que ele quer dizer. Tem o poder de levar a palavra de Deus para os corações da terra, alcançar muitas pessoas. Quais instrumentos são proibidos para quem defende? Esses instrumentos, como eu falei, têm condições, não é um instrumento em si que eles proíbem, e sim a forma de ser usada, por exemplo, juntar homem com mulher, tudo, num local. Isso aqui é proibido, até aqueles que permitem. Ou seja, a misturança, né? Você misturar homem com mulher no mesmo local,
São várias as condições que eles colocam. As obscenidades, falar obscenidades na letra, né, da música ter. Deixa eu ver se eu me lembro em outras. Não te tirar o que do horário da oração, ou seja, te atrasar. Tipo, tem oração, por exemplo, à 1h. Se isso te faz perder a oração, se atrasar na oração, não é permissível o quê? A música, né? Para essa pessoa. Tem várias. E eles também respondem. É que o dito do profeta que passa sobre ele, que terá povos no futuro, que vai permitir, tornar permissível, como foi narrado pelo Bukhari, vai tornar permissível os instrumentos, al-ma'azif. Então essas pessoas que permitiram falaram que esse dito profético não é correto, ou seja, não aceitaram. E o Ibn Hazm, ele que começou com isso, né? Ibn Hazm, ele nasceu em 384 e faleceu em 456. Ou seja, depois de 4 séculos da morte do profeta que passou sobre ele. Então ele que tomou esse dito o quê? Como incorreto, com as evidências o quê? Que ele tem. Mas como eu falei, irmãos e irmãs, é um assunto divergente. Não é um assunto que precisa de uma aula inteira para falar sobre isso. Porque são várias evidências. E não quer dizer que tu tem uma evidência, que aquela evidência seja o quê? Correta. Eu tenho uma evidência. Só será que é correta? Às vezes é correta, como Sana, é correta. Mas será que serve como evidência para esse assunto? Ou não serve? Então eles têm vários. Ou eles também trazem evidência do Muslim, um dito correto, que tinha 2 cantoras na casa do profeta, da Aisha cantando, e o profeta o que? Sentado. E a Aisha o que? Escutando tudo. Então eles também tomam isso o que? Como evidência. Mas eles falam, não, era 2 crianças cantando, não eram cantoras. A Aisha em si fala isso. Mas é grande o assunto, como eu falei, não tem como explicar em 10, 15 minutos. Tem que ter uma aula, trazer as evidências, mostrar. Mas como eu falei, eu vou fazer essa aula, inshallah. Não sei quando, mas vamos fazer, inshallah. Então que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e perdoe nossos pecados e guie nós a senda reta e guie todas as pessoas a senda reta e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, mensageiros, verídicos, os mártires e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.